Você já ouviu a história do mito da caverna de Platão? Ele conta que alguns homens eram prisioneiros em uma caverna. Eles ficavam acorrentados na parede da caverna. E a única coisa que eles podiam ver era sombras em outra parede, porque entrava luz de fora e refletia então o que as pessoas de fora, quando passavam lá na frente, faziam, seus gestos, seus movimentos. E era isso que eles conheciam, eles não conheciam mais nada além disso. Até que um dia um deles conseguiu se libertar e saiu da caverna. Ao sair da caverna, ele viu a imensidão, ele viu o horizonte, ele pôde contemplar mais do mundo, muito mais do que dentro da caverna. Ele conseguiu ver o tanto de coisas que existiam ali do lado de fora e o quão rico era, o quão bonito era. Fica a reflexão dele voltar e querer libertar os seus amigos, os outros prisioneiros ali, e os prisioneiros não acreditarem no que ele estava falando, porque eles não conheciam aquela realidade que só um prisioneiro pôde conhecer. Então, eles tinham medo de sair de lá, eles tinham medo de ir para o mundo externo. Afinal de contas, vendo apenas sombras na outra parede da caverna, eles tinham medo do que realmente poderia ter do lado de fora. Pensando que esse prisioneiro que conseguiu conhecer mais do mundo estivesse ficando louco, os prisioneiros poderiam até matá-lo, né, para que aqueles que estavam ali, né, no caso a maioria, continuasse vivendo bem dentro do que eles acreditavam que era a realidade. Visto isso, o que significa crenças, origem das crenças, o que são crenças limitantes e a importância de nós questionarmos as nossas crenças. Então, vamos lá. O que é uma crença? Quando eu creio em algo, eu tenho aquilo como verdade. Então, tudo em que eu acredito é uma verdade para mim. Quando eu tenho algo como verdade, a minha tendência é agir conforme aquela verdade, para confirmar, consolidar ainda mais aquilo que eu acredito. Então, a minha crença, as minhas crenças, aquilo que eu acredito, tende a se tornar uma realidade na minha vida. Porque quando eu creio em algo, algo é real, algo é verdadeiro para mim. Entende isso? E vamos lá. Vamos dar um outro exemplo, assim como na caverna, né, o que os prisioneiros acreditavam que era a realidade, que a realidade era somente aquela, né, que eles poderiam estar vivendo, mas muito diferente daquilo, né, a gente sabe que eles poderiam viver coisas muito além do que as que eles conheciam, porque a gente tem essa possibilidade de conhecer mais do mundo do que aqueles homens da caverna. Mas a crença deles, o conhecimento que eles tinham, era de que era melhor continuar ali mesmo preso na caverna. E pensa comigo, se eu falo pra você que essa cor aqui, olha, ela é azul, muito provavelmente você vai concordar comigo, certo? Eu acredito que essa cor aqui é azul. Então, pra minha realidade, essa cor é azul. E é a verdade da maioria das pessoas. Só que se eu falar que essa outra cor aqui, olha, é azul, você vai discordar de mim, certo? Porque não condiz com a realidade. Pelo menos não condiz com a sua realidade e com a realidade da maioria das pessoas, não é mesmo? Então você vai falar assim, não. Mas se você parar para pensar, então, se você acredita que
essa cor aqui é azul e alguém te pede essa cor azul e você vai e entrega ela. Você muito provavelmente vai acertar, porque é o que a maioria das pessoas realmente acredita. E é o que é, né? Eu só tô dando um exemplo aqui. Mas se alguém me pedir a cor azul e eu acredito que na verdade a cor azul é essa aqui, então é o que eu vou entregar. Então eu vou entregar isso para quem me pediu a cor azul, muito provavelmente eu vou errar. Então o que eu quero dizer com isso? Que as nossas crenças, elas formam então a nossa realidade e conforme as nossas crenças, a nossa realidade tende a ter resultados mais positivos ou negativos. Você teria um resultado muito mais positivo do que o meu nesse caso, por exemplo. E isso é para tudo. O que eu acredito que é o amor, o que eu acredito que é o respeito, o que eu acredito que é o sucesso, o que eu acredito que é fidelidade. Então, tudo isso vai moldando a minha realidade. Consequentemente, estando mais dentro do adequado, mais dentro do padrão, ou mais dentro realmente do que é correto, ou até mesmo do senso comum, isso vai dizer a possibilidade dos nossos resultados serem melhores ou piores. Mas vamos lá agora. Qual é a origem das crenças? A origem das crenças pode ser familiar, pode ser de origem histórica ou de origem da alma. A origem familiar, ela é passada de geração para geração, dos avós, dos tios, dos pais, né? E vai passando então de uma geração para outra, onde as crenças familiares dão uma impressão maior de pertencimento. Então, às vezes dentro de uma mesma família acredita-se que o sucesso está em uma determinada profissão. Então, às vezes, o pai, o filho, o neto passam pela mesma profissão por se acreditar nisso, né? Por ter a mesma crença. Às vezes, acredita-se na mesma modulagem familiar, né? Do jeito que era a minha família dentro de casa, eu vou... E quando eu for construir a minha família, eu acredito que é da mesma forma que eu tenho que construir, certo? Entre outras coisas, né? Entre outras crenças. Então, existem essas crenças familiares, porque nós somos influenciados pelas pessoas que nos cercam. Então, consequentemente, nós somos influenciados pela nossa família. E por conta desse sentimento de pertencimento, a gente tende a ter crenças familiares realmente, né? Pra gente pertencer a algo, pra gente pertencer a uma família. Agora, as crenças históricas são aquelas que são construídas por acontecimentos que toda a humanidade passou. Então, isso vai dizer, né, sobre padrões sociais, sobre o funcionamento da sociedade e também como a gente se comporta em grupo, como a gente se define em grupo, como a gente se separa ou se agrupa, certo? Então, essa é a parte de como a gente cria crenças da maneira histórica, né? Então, até do ponto do senso comum, às vezes cria-se a crença de que manga com leite faz mal. Então, são crenças que foram disseminadas na sociedade. E não só isso, né? Eu tô falando assim de coisas mais bobas, mas tem toda aquela crença, né? De classes, de etnias, né? Que foram construídas na sociedade e que às vezes algumas pessoas, né, nós somos influenciados por essas crenças da sociedade. Mas também então tem as crenças da alma,
A crença da alma faz parte da nossa essência, faz parte do que verdadeiramente nós somos. Então, eu consigo construir minhas próprias crenças alinhadas com quem eu sou verdadeiramente. Então, não necessariamente eu serei influenciada pela sociedade ou pela família, mas sim, não em tudo, né? Vamos colocar assim, não em tudo, porque a gente é influenciado sim, a gente ainda mais com o avanço da tecnologia e a gente sabe, né, nos tempos que a gente vive, a gente é bombardeado de notícias e de muitas informações, então tudo isso vai ajudando a gente a ir construindo as nossas crenças. E às vezes, muito mais agora, por conta da velocidade, a gente vai criando essas crenças sem muito filtro, porque não dá tempo de filtrar tudo que a gente vê. E então, vamos falar das crenças limitantes. As crenças limitantes são aquelas crenças, aquelas coisas que eu tenho como verdade, mesmo que elas me prejudiquem, ou mesmo que prejudiquem outras pessoas. Algo que eu tendo a fazer aquilo como realidade, a trazer aquilo como realidade para minha vida, só que é algo negativo. Então, são situações em que eu me prejudico, em que eu me saboto, ou eu faço isso com outras pessoas, por conta dessas minhas crenças. Então, eu acho que você já entendeu a importância de nós questionarmos as nossas crenças. Mas vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Porque, como a gente viu, nossas crenças elas são formadas aí desde quando nós nascemos, de todas as memórias que nós vamos construindo ao longo da vida e de todas as novas influências que nós recebemos. Algumas coisas são por conta do sentimento de pertencimento, outras coisas são porque a gente faz sentido em algum momento ou em outro momento da vida, e outras coisas são porque fazem parte realmente da nossa essência. Agora, tem momentos, inclusive, em que você pode se deparar com crenças conflitantes. Então, às vezes você acredita em algo e que bate de frente com alguma outra coisa aqui que você acredita. Uma não deixa a outra crença fazer sentido. E às vezes é por conta disso, do bombardeio que a gente tem de informações e de crenças e de opiniões de outras pessoas. Então, questionar as nossas crenças faz parte de fazer esse filtro que eu falei que muitas vezes falta pra gente. Então, quando eu questiono as minhas crenças, quando eu olho realmente para o que eu acredito, tento analisar a origem dessa crença, de onde vem, do porquê eu acredito, se faz sentido, se me faz bem de verdade ou se me prejudica, o que eu posso fazer, né? Eu quero realmente continuar com essa crença ou eu quero acreditar em algo diferente, em algo melhor para minha vida, entendeu? Esse é o ponto fundamental do questionamento. Primeiro a gente questiona para conseguir identificar e então gerar a mudança aonde precisa ser mudado, aonde você sente essa necessidade de transformação, aonde você quer ver resultados diferentes. Porque, como eu já disse, a nossa crença, por ser uma verdade, ela se faz realidade na nossa vida. Então, olha aí a importância de nós acreditarmos em coisas boas, de nós buscarmos acreditar em coisas boas, da gente acreditar na nossa evolução, no nosso crescimento, da gente acreditar realmente
no amor, de acreditar na honestidade, de acreditar na fidelidade, de acreditar na confiança, de acreditar na amizade, de acreditar mesmo que essas coisas boas da vida são verdadeiras. E o quanto a gente pode, então, acreditando, agir de uma forma que isso realmente seja realidade. E a gente pode ir transmitindo isso também para as outras pessoas, para que cada vez mais as pessoas consigam voltar a acreditar nessas coisas positivas, voltar a acreditar na sua capacidade, voltar a acreditar que consegue, que é uma pessoa boa, que pode ser feliz, né, que pode ser amado. Então, todas essas coisas, às vezes, né, alguém passa por algum episódio, alguma coisa durante a vida e a crença fica de que nunca mais vai ser amado, nunca mais vai dar certo com ninguém. É um exemplo, tá bom? E isso traz prejuízos para a pessoa, porque é o que ela acredita e ela tende a agir de uma forma que ela crie realmente essa realidade para ela, entende? Você pode analisar aí uma pessoa ou outra na sua cabeça e verificar se o que eu estou falando realmente faz sentido. E em Mateus 12, 13, na Bíblia, fala-se que aquele que muito tem, mais lhe será dado, e aquele que pouco tem, até o pouco que se tem, será tirado. E nossa, que coisa é essa, né? Como assim? Como que funciona isso? Depois de toda essa nossa conversa, eu acredito que é realmente essa questão da crença. Quando eu acredito em algo, quando eu acredito que eu sou algo, quando eu acredito que eu tenho, isso se torna realidade na minha vida. Então, enquanto mais coisas boas eu acredito, mais eu tenho possibilidades de agir, então, para criar essa realidade, então ter isso realmente, verdadeiramente como realidade na minha vida, mais eu consigo coisas. Concorda comigo? Mais eu consigo aumentar essa minha prosperidade. Agora, quando eu acredito que não tenho, a minha motivação é muito menor, o meu campo de visão é muito menor, e até aquilo que eu poderia ter, ou até aquilo que eu tenho hoje, pode ser tirado por falta de cuidado, por falta de conhecimento, por falta realmente de vontade, né? Porque pensa comigo, uma pessoa que vai lá, que faz, que acredita e que coloca energia, tempo, empenho, que se qualifica, que dentro da sua família coloca amor, coloca cuidado, coloca carinho. Pensa comigo, né? E até assim, com as amizades, é sincero, é honesto, é fiel, é parceiro. Pensa comigo, não tem muito mais chances dessa pessoa que tem essas coisas, que sente que tem, entendeu? Parte do sentimento, ela sente que ela tem. Então ela acredita naquilo e por isso ela age conforme aquilo. Então ela tem tudo aquilo e consegue, no mínimo, manter aquilo. Porque ela cuida, ela faz as manutenções necessárias e até pode prosperar ainda mais, entende? Agora, quando é ao contrário, tem essa possibilidade de até o pouco que se tem lhe ser tirado. Então essa é a grande importância da gente começar a se conhecer melhor, entender as nossas próprias crenças e
realmente buscar a felicidade, porque quanto mais eu faço escolhas que me aproximam do estado de felicidade, mais eu sou feliz, porque então não construir essas crenças que vão me aproximar desse meu estado de felicidade. E quanto mais eu acredito em coisas negativas e eu ajo de forma coerente com essas coisas negativas, mais eu me afasto desse estado de felicidade. Então, eu te desejo felicidade. Não deixa de dar um like para mim nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo que você acha que pode ajudar, tá bom? Até o próximo e um grande beijo!